O versículo está dizendo que Deus fez o ser humano como um mordomo, como um administrador das coisas que Ele mesmo criou. Deus, Ele fez tudo, toda a natureza, tudo que existe na natureza para que Ele pudesse ser adorado. Só que Deus colocou algo mais no ser humano. Colocou desejos, colocou vontades. E esse desejo e essa vontade que fez com que o homem desobedecesse a Deus e descumprisse todo o protocolo, fazendo essa quebra e separação de Deus para com os homens. Ainda há alguma chance de salvação que seja eterna? Ainda há alguma forma da humanidade ser remida para sempre, para todos sempre, para obter a vida eterna novamente? Ainda há uma chance de resgate que Deus está planejando para as pessoas? Tudo parecia estar perdido. Tudo parecia estar simplesmente sem esperança. Até que Deus determina o seguinte: a humanidade foi ameaçada com sangue. Então agora, através do sangue, a humanidade vai ser remida. Já que no sangue está a vida, o que fazer agora? Todos os anos, sacrifiquem um animal, um cordeiro, o primogênito, sem mácula nenhuma. Sacrifiquem ele e o sangue espirrem nas pessoas, para que aí então todos sejam salvos, todos aqueles que têm o sangue espirrado, através desse sangue, sejam libertos dos seus pecados. E no ano seguinte, façam isso de novo. Havia muitas leis no Antigo Testamento, aproximadamente 613 leis no Antigo Testamento, no que o hebraico é chamado de Torá. E por mais que essas leis, na qual a síntese é os 10 mandamentos escritos pelo próprio Deus, o povo insistia em pecar, o povo insistia em permanecer no pecado. E este não era o plano original de Deus. As pessoas estavam descumprindo o propósito de Deus. Elas estavam tentando fugir do propósito de Deus, que era ter a humanidade para Ele. Deus fez toda a humanidade para Ele. E este plano dele não poderia ser frustrado de maneira nenhuma. Ele já determinou o sacrifício dos animais para o sangue poder remir as pessoas e Ele ter a humanidade de volta para Ele. Afinal de contas, Deus não se mistura com pecado de forma nenhuma. Então, já que Ele fez os homens sem pecado para Ele, agora que os homens têm pecado, não podem mais estar com Ele. Mas agora, através deste sacrifício, a humanidade poderia ser remida. Mas isso ia ter que se repetir toda hora, isso ia ter que se repetir todos os anos. Para sempre as pessoas poderiam apenas sacrificar um animal. Isso, no decorrer do tempo, ia se tornar uma coisa comum, ia se tornar uma coisa banal. As pessoas iriam banalizar isso daí. As pessoas iam fazer isso daí como um ritual comum. Não mais algo celebrado, mas algo extremamente comum, como se fosse uma rotina. Aí então Deus manda algo melhor para as pessoas. Ele manda algo que não fosse mais temporal, uma forma de redenção que não fosse mais apenas dentro de um determinado prazo de tempo, mas algo que fosse eterno, algo que fosse para sempre. Ele mandou Jesus aqui na Terra. Aí nós entramos na Nova Aliança, aí nós entramos no Novo Testamento, o nascimento de Jesus Cristo, se despindo da sua glória e vindo como um ser humano aqui na Terra. Ele veio, viveu e veio para quê? Veio para cumprir a lei, porque as pessoas não estavam cumprindo a lei. O ser humano já não estava mais cumprindo a lei de forma nenhuma. Então, Jesus Cristo veio e cumpriu as 613 leis que a Torá tanto exigia. Ele veio para cumprir esta lei. Ele veio para cumprir tudo o que as Escrituras Sagradas diziam. Só que a lei dizia mais uma coisa. Cordeiros deveriam ser sacrificados, o primogênito deveria ser sacrificado. E olha só, Jesus Cristo é o primogênito de Deus o Pai. Jesus Cristo é o primogênito. Ele veio aqui como servo, não para ser servido, mas sim para servir. E então vem aquela história que vocês tanto conhecem. Ele veio para cumprir a lei, e a lei diz que o cordeiro deveria ser morto. Então ele, como um cordeiro, viria a ser sacrificado. Ele, na qual grandes profetas, como Isaías, já haviam predizendo a sua morte. Isaías 53 diz assim: porque ele veio, como uma ovelha foi levada para o matadouro, e não disse nada. Ele veio, sofreu todas as dores, mas ele ficou humilde, calado, sem dizer uma palavra, como uma ovelha quando tiram a sua lã, como uma ovelha quando é levada para um matadouro para ser abatida. Assim ele foi, quieto, em silêncio. Imagina você, com as palmas das mãos pregadas, 2 pregos enormes, um em cada mão, pregado em uma cruz que não foi feita nem para você, foi feita para alguém ainda maior do que você. Então a cruz era maior do que você. Tiveram que esticar Jesus Cristo na cruz para que ele pudesse caber certinho na cruz. Mas essa não foi a dor maior. Ainda assim, essa não foi a dor maior.
ele sentiu uma dor que viria a ser ainda pior. A dor da culpa, a dor do pecado. E não é a dor do pecado dele não, é a dor do meu pecado, a dor do seu pecado. Como que isso pode ser medido? Imagine todas as vezes que você fez alguma coisa errada e sentiu aquela culpa depois. Você sentiu aquele sentimento de consciência pesada depois. Quando você brigou com sua mãe, ou quando você maltratou algum animal e você sentiu culpa depois disso. Agora, pegue todas as vezes que você fez isso e multiplique pelo número de pessoas na Terra, aqueles que estão vivendo na Terra e aqueles que já viveram na Terra. Multiplique isso por esse número. Agora, como se você pudesse multiplicar dor, como se dor pudesse ser multiplicada, imagine Jesus Cristo sentindo tudo isso de uma só vez. O peso desse pecado. Isso sim doeu. Não eram os pregos, era a dor do pecado, era a dor da culpa. Isso é o que mais estava doendo em cima dele. Imagine tudo o que ele estava sentindo. E ainda veio algo pior, algo muito pior ainda veio. Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo lá de cima. Lá do seu trono ele estava vendo tudo acontecer. E ele não aguentou ver o seu filho sofrendo daquela forma. Então, assim como está escrito na Bíblia, Deus montou nas asas de um querubim e voou para as trevas, voou para o meio da escuridão, onde ele não pudesse ver Jesus Cristo, onde ele não pudesse ver o seu único filho sofrendo tudo o que ele estava sofrendo. Jesus Cristo estava com todos os pecados em cima dele, e Deus não aguentou ver ele com todos os pecados em cima dele. Deus não aguentou ver tanta imoralidade, tanto pecado em cima de um homem só, em cima do seu único filho. Então ele se escondeu para que não pudesse ver o seu único filho sofrendo tudo isso daí. Jesus Cristo sentiu, lá na cruz, com os 2 pregos nas mãos, pendurado, ele sentiu Deus se afastando dele, Deus rejeitando ele. Até que ele grita, Deus, primeira vez que ele não chama ele de pai, chama de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Por que deixou que eu estivesse sofrendo tudo isso daqui que eu estou fazendo? Ele estava sangrando, se esvaziando por você. Ele estava passando aquelas dores para que você pudesse estar nos planos originais de Deus novamente. Tudo isso ele passou, aquilo que homem nenhum faria por alguém. Isso Jesus Cristo fez. Não é porque ele era bonzinho não, é por amor. João 3,16. Ele amou tanto o mundo que entregou o seu único filho, mas amou mesmo, amou de verdade. Ele amou tanto que entregou o seu único filho. Pense você, pai, entregando o seu único filho para morrer por uma nação, para morrer por uma geração que sequer te obedece, por uma geração que já está te esquecendo, uma geração que não quer mais saber do seu nome, uma geração que já não sabe e não quer mais saber quem você é. Você vai lá e entrega o seu único filho para morrer e poder salvar aquela geração e ter aquela nação de volta para você, ter aquela nação de volta porque você criou aquilo, você fez aquilo e você quer aquilo de volta para você. Dessa forma Deus criou a humanidade e queria a humanidade de volta para ele. O plano de Deus não pode ser frustrado. Jesus Cristo morreu. Ok, o pecado estava vencido. A dor do pecado agora estava vencida. Todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como Salvador, como remidor da humanidade, agora estavam livres. Aqueles que aceitassem estavam verdadeiramente livres. Não precisavam mais matar cordeiro, porque o cordeiro já havia sido sacrificado lá na cruz. Mas havia um único inimigo, o último inimigo que ainda precisava ser vencido. O inimigo final, aquele na qual a humanidade mais tem medo, aquele na qual a humanidade mais teme. A morte. A morte ainda precisava ser vencida. A morte ainda não tinha sido derrotada, porque Jesus estava morto. A morte estava dominando sobre ele. Mas então, no 3º dia, algo brilhante, algo maravilhoso aconteceu. Jesus Cristo ressuscita. Não o seu corpo, mas sim o seu espírito, a sua alma. Jesus Cristo ressuscita e dessa forma ele venceu o inimigo final. Ele venceu a morte. A morte estava vencida. Agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que creem que Jesus Cristo morreu pela humanidade e aceitam seu santo nome como Salvador. Mas por que ele fez isso? Para você estar de volta no projeto original de Deus, para que o propósito de Deus se cumprisse na sua vida, para que o propósito de Deus pudesse estar de volta em você. Ele criou a humanidade, ele fez a humanidade para ele, para que a humanidade pudesse cuidar, pudesse ser mordoma das coisas dele. E dessa forma, a humanidade agora estava resgatada. Ela já não pertence mais ao pecado. A humanidade, a partir de agora, está de volta para Deus. Está de volta no propósito de Deus. O plano de Deus, mais uma vez, não pode ser frustrado. A morte está vencida. A morte está derrotada. A vitória é completa. Onde está
ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder para ferir? Agora não há mais condenação. O propósito de Deus está se seguindo como sempre deveria seguir. Mais uma vez, o plano de Deus não pôde ser frustrado. E o propósito de Deus, de ser adorado, agora estava novamente em seus planos. Porque agora a humanidade foi comprada de volta para Ele. E bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal. E, claro, compartilhem o canal para que outras pessoas também possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Compartilhem os vídeos, favoritem os vídeos. E é isso daí galera, valeu, falou!